Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente acordou bem cedinho, o dia está clareando ainda. Eu vou te levar para conhecer a Casa de Pedra, uma casa construída no meio da montanha, e vou te contar por que essa casa foi construída lá, quem construiu e onde exatamente ela fica. Então, vamos com a gente conhecer a misteriosa e surpreendente Casa de Pedra. Bom, eu e a Cláudia estamos de carona com a Meire e o professor Hamilton. Daqui a quanto tempo a gente chega lá na Casa de Pedra, professor? Mais ou menos umas 3 horas. 3 horas. Rio Piraiguaçu. Uma árvore enorme caída ali, né? Olha, aqui na comunidade do Postinho, a gente teve a surpresa de encontrar um orelhão. Quem conhece? Quem sabe o que é isso? Hein? Divisa do Paraná com Santa Catarina. E aqui é Rio Negro, é? Aqui é o Rio Negro. Rio Negro, olha só, que beleza. Olha o Rio Negro aí. Olha só. Agora não tem mais brincadeira a estrada. A estrada, ou o caminho de subida da montanha, é cheio de pedras enormes, buracos, valetas e crateras. Mesmo com tração nas 4 rodas, às vezes a gente duvida que vai conseguir. Olha, lá em frente, a parte mais alta, mais elevada, é a montanha do Araçatuba. Olha essa manhã. E aqui, ó, é todo o complexo do Quiriri, ó. Olha que beleza. No meio dos pinos tem uma branquinha de água lá. Sim. Lá é a cachoeira, lá é o Rio Negro. Então pra cá é Santa Catarina, pra lá é Paraná. Essa floresta plantada não existe em Santa Catarina. Todos os pinos que aparecem aí, eles estão vindo sementes de lá. Esta porteira é fechada a 7 chaves, cada uma para um dos cadeados que estão presos uns aos outros numa corrente. Um sistema de tranca difícil de entender, mas que funciona. Abrindo um cadeado, a corrente se abre e libera a porteira para a passagem. Esse calçamento aqui pertence ao Caminho dos Ambrósios, um caminho ancestral
que era utilizado por tropeiros para passar com o gado. São vários metros de calçamento, feito há cerca de 200 anos atrás. É a cidade de Joinville. Olha que coisa de louco, a gente vê daqui Joinville. Bom, depois de rodar 36 quilômetros por essas estradas aí que você conferiu no vídeo, agora a gente tem que deixar o carro aqui, esse é o ponto máximo para deixar o carro mais perto da Casa de Pedra. E aí a gente vai pegar a estrada agora nesse sentido, a pé, né? Vamos fazer um trecho a pé. Segundo o professor Hamilton, alguma coisa entre 1,5 km e 2 km. Vamos ver quanto tempo a gente leva para chegar lá. Agora aproximadamente 11h10 da manhã. Saímos às 7h30, quase 4 horas de viagem. Agora nós vamos seguir a pé. Olha, essa é a chamada flor dos ambrósios, né? Gênero Ambrósia nas pradarias de Portugal. Para os botânicos da região aqui, o nome é Tricocrine catarinense. Mas os portugueses, quando passavam esse caminho, eles deram o nome do caminho dos ambrósios devido a essa flor, que é semelhante a uma flor que existe nas pradarias de Portugal. Então a gente está exatamente em cima do caminho dos ambrósios. Em cima do caminho dos ambrósios. Caminho ancestral usado por tropeiros. Exatamente. E isso 200 anos atrás. Os tropeiros usaram esse caminho depois de 1600, vamos dizer, até 1850. Muito mais, cerca de 400 anos. E que muito provavelmente pode ter sido usado por índios também. Com certeza era um peabiru, porque o primeiro europeu de relato em literatura, o Binot de Goniville. Ele sobe essa montanha do Queria partindo de São Francisco do Sul com guia que era o índio da tribo Carijó. Então ele tem no relato que ele convence o pajé de levar um filho dele para a França e ele educa na França e inclusive diz que casa com a filha dele. Algum livro já relata isso. Se é verídico, eu não sei porque eu não sou historiador. Uma história de compartilhamento entre Brasil e Europa. Exato. Olha lá a Meire já. Então essa valeta aqui, professor, ela denota... Isso aqui já é vala do caminho. Ela denota uma marca do caminho. Marca do caminho. Caminho dos ambrósios, gente. Com gado e com o gado dos fazendeiros no local. Mas o caminho passava em toda essa parte aqui, ó. Inclusive nós vamos passar aqui num trecho que só passava ali o caminho, que é um rio e tem, por exemplo, um tipo de um bueiro, uma passagem que até hoje ela continua ali ainda. A sensação que a gente tem aqui é que a gente está caminhando pela história,
pelos trilhos da história, né? A trilha da história. Porque esse caminho dos Ambrósios é muito significativo aqui em toda a região e a identificação dessas pistas, dessas marcas, desses traços do caminho dá essa sensação de que a gente está andando pela trilha da história. A parte do trajeto feita a pé atravessa um mato fechado, uma caminhada cansativa de mais de 1 hora, com subidas, descidas e riachos para cruzar. Mas quando a gente se aproxima da Casa de Pedra, sente que todo o esforço valeu a pena. Olha, gente, lá ao fundo, ó, a Baía da Babitonga. A gente consegue ver o litoral norte de Santa Catarina, Baía da Babitonga, que fica grande parte no município de Joinville. Olha, daqui, ó, desse ponto da trilha, a gente já consegue avistar mais de perto a Casa de Pedra, ali incrustada naquele vale. Vamos seguir caminhando até chegar lá. Chegamos! Que legal! Aí, Meire, chegamos depois dessa longa caminhada, cansativa, né? Cansativinha. Mas é um lugar que você gosta muito, né? Eu amo aqui. Tem uma energia assim maravilhosa. O que mais te atrai aqui? Ai, tudo. E o Milton fica sossegado, ele vira outra pessoa. O silêncio aqui é absurdo, né? O silêncio aqui é isso que me encanta. Como tinha um pessoal que não estava dando o respeito necessário aqui, a gente teve que improvisar os cadeados aí. Aqui é o sistema José Hamilton Claudino. Tudo pela falta de respeito eu tive que fazer isso. Sejam bem-vindos na Casa de Pedra Alto Quiriri. Casinha histórica feita pelo doido da cabeça, José Hamilton Claudino. Ai, não é muito grande, você entrou, já aconteceu tudo. Fogão a lenha, hein? Que emoção, obrigada. Eu que agradeço. Nossa, Obrigado. tô emocionada. Isso é um trabalho. Que isso é Trabalho pedra, incrível. Isso é uma logística de louco mesmo. Qual é o sentimento, Fantástico. amor? É emoção, o caminho é lindo, o lugar, a história, o trabalho do professor Hamilton, a coragem, a força. É incrível, um lugar que vale muito a pena conhecer. Nossa, somos privilegiados de estar aqui. E aí, Meire? Depois de chegar, qual é a primeira coisa que a gente faz? Tomar o gole. A aguinha que desce da montanha, então, Ela professor. vem dessa grota aí. É uma nascente. Eu não pude pegar bem na nascente, porque eu queria fazer igual eu fiz a minha lá. Só que a nascente dela estava diferente. A Casa de Pedra fica encravada nos campos do Quiriri. Para ter acesso é preciso de autorização do proprietário, o professor Hamilton Claudino, que construiu e mantém a casa. Professor Hamilton, o que lhe levou a construir essa casa aqui
como você mesmo diz, né, no meio do nada. Bom, antes de conhecer o caminho histórico dos Ambrósios, quando eu era menino, eu vinha com meus irmãos nessa região do Quiriri, eles vinham caçar perdiz, que era na época era liberado, eu andava com eles, eu gostava muito dessa região do Quiriri. E quando eu cresci, eu quis adquirir uma área aí para fazer uma casa de pedra. Pesquisei muitos locais, mas nunca fiz. E depois, quando a gente resolveu de fazer uma pesquisa sobre o caminho, que a gente não conhecia, então a gente fez um TCC desse caminho histórico dos Ambrósios, cujo tema revitalização do caminho histórico dos Ambrósios. Quando eu vim para essa região e conheci esses calçamentos, e conheci também o proprietário dessa área, e pousando ali, conversando com ele, ele mostrou toda onde passava o caminho. Um dia que eu precisava fazer pesquisa e usando o ranchinho dele, a casinha dele, eu propus de fazer uma casinha de parceria com ele, onde ele tem o rancho dele. E ele aceitou, então daí eu propus para ele, a gente preparou pedra para ele lá, que ele também fez a casinha de pedra, não tão caprichada como essa, mas ele tem todas as paredes também de pedra, e ele aceitou de eu vir fazer aqui, tendo em vista que aqui eu achei que o local também era mais baixo, teria menos vento. Porque na verdade, em 1971 a gente veio com um grupo e eu fui explorar essa tal de igrejinha, com aquela pedra que tem lá, que eles chamam a igrejinha. Tem uma fenda que a lenda diz que ela ao meio-dia abre, que cantava um galo ao meio-dia nessa região. São lendas dos vaqueiros, dos pessoal antigo. E que os jesuítas tinham uns labirintos que eles deixaram algumas peças lá, mas isso tudo é lenda. E então daí isso foi em 71. Em 89 eu vim também para fazer esse trabalho ali. E me falaram naquela época que tinha um calçamento aqui do caminho histórico. Quer dizer, o caminho dos Ambrósios pode, ou tem até a possibilidade de se tornar um caminho de peregrinação mesmo. Com certeza, além da história, peregrinação, tem toda essa história, tanto aqui como no Monte Cristo. Tem até lendas diferentes que os calçamentos foram feitos pelos Incas, que isso não é verdade, porque foi feito a mando da província, quando aqui era a província de São Paulo. O presidente da província de São Paulo é que libera um recurso para fazer esse calçamento no final da década de 30, em 1940. Embora esse caminho não foi muito circulado depois dos calçamentos, tendo em vista que fizeram abriram a estrada Dona Francisca, que era uma estrada já carroçável, que tinha outro objetivo, que esse caminho era só para a tropa. Então em 1850, na verdade, ele fecha. Todo esse trabalho de calçamento ficou praticamente como história, ele ficou, em termos de utilidade, ele ficou perdido. Bom, todas as pedras foram cortadas aqui no local mesmo, né? Mas isso deu um trabalho imenso, né? Transportar materiais lá daquele ponto onde a gente deixou o carro, ou até antes, para cá, isso tudo foi um trabalho incrível, né? Olha, isso aí, Parracho, eu vou ter que contar. Foi que eu fui o arquiteto, o engenheiro civil e o construtor. Tudo foi feito com a minha maneira de pensar essa construção. Foi uma logística incrível, tanto no planejar o material que viria, como trazer esse material até aqui. Foi um trabalho incrível. Foi um trabalho de 4 meses, março, abril, maio e junho. Então é uma logística que precisou muito trabalho. Tenho até alguém que entraram como parceiro, tenho uma amiga de Joinville, a Cristina, que entrou com uma parte financeira querendo fazer parte dessa história, e tem a minha sobrinha a Jane também. Só que eu não cobri nada no meu trabalho. O custo que a gente teve nessa casinha, na época, foi em torno de R$10.000. Bom, professor, qual é o seu sentimento de ter dedicado tanto trabalho, tanto esforço, tanto tempo para construir essa casa de pedra aqui na região do Quiriri? Olha, o sentimento é de ter aqui um abrigo, de conviver nesse local que eu acho espetacular, uma região das mais bonitas da região aqui, está em Santa Catarina, mas mesmo no Paraná, desde o Araçatuba. Eu acho esse contexto da Serra do Mar fantástico. Então é um local que me agrada,
me convida para vir, mesmo que não seja para pousar, vir, andar, voltar, fazer um bate-volta, ou ficar 2, 3 dias. A minha intenção é vir, eu tenha mais tempo para vir ficar uma semana, que eu acho fantástico. E também porque uma casa de pedra aqui, ela está marcando esse caminho, essa história, depois de uns 150 anos da parada do caminho. Eu acho que ela, dessa forma construída, ela vai permanecer aí talvez por uns 1000 anos por aí, né? Se o pessoal recuperar os telhados, as paredes, vai ficar com certeza aí. Então ela vai marcar essa história e a gente está contribuindo. Porque eu imagino que esse caminho ainda será visitado como é o Compostela lá na Espanha. Mas o Quiriri hoje ele está sendo transformado num sistema organizado de turismo. Então, futuramente, a gente até quis colocar no roteiro do Quiriri a casinha, mas em virtude do proprietário geral da área, a gente não o fez. Quando a gente não está aqui, ela tem uma possibilidade incrível de receber até 10 pessoas, 15, 20, com maior tranquilidade. Tem o vaso sanitário, tem a fossa séptica, os dejetos não vai para rio, fica fermentando, depois ele tem uma escapatória de água que ela entra num sistema de musgo e gramíneas bem alta, que ela não circula além de uns 2, 3 metros, não vai nunca chegar até o rio, porque está distante. Nesse período aí de 14 anos, desde a construção da Casa de Pedra, você continua apaixonado por esse lugar? Eu continuo, parece que mais do que antes. Quando eu estava trabalhando era muito trabalho, não tinha tempo de quase descansar. O que estava faltando para mim é mais tempo de eu vir aqui para curtir mais. A minha intenção é vir, mesmo que solito, ficar uma semana aqui. Eu adoro o silêncio, adoro o local. Quantas pessoas já dormiram aqui na casa? Olha, não tenho precisão. Tem uma agenda aí que tem muitas pessoas que vieram aí, grupos, mas não tenho ideia de... Então a casa serve como um abrigo também para o pessoal que vem passear, caminhar na montanha, fazer expedição. De 2008 até 2002 a chave ficava aparente, o pessoal usava a casinha, sempre deixaram bem legal. A única coisa que a gente pedia na época, além do cuidado da casa, era usar a lenha que tem e deixar outra, porque é difícil a lenha seca. Inclusive recolher o lixo que gera aqui. Essa é a recomendação. Porque quando a gente chega aqui chovendo, essa mata, a lenha é difícil queimar. Então precisa que tenha sempre a reserva de uma lenha de emergência que quando chegar poder fazer um café aí sossegado. Aqui dentro, quantas pessoas já dormiram? Qual foi o máximo de ocupação? Em uma noite só, aqui eles dormem 7, às vezes um ao lado do outro, depois mais 2 aqui no fundo. Cabe 8 pessoas dormindo no piso. E ainda tem a possibilidade de montar barraca. Ah, sim, barraca aqui. O último grupo que teve aqui, que inclusive fez a invasão na casinha, eles tinham 7 barracas fora. Quantas pessoas a gente não sabe, porque não era grupo organizado pela gente, ou porque a gente não aluga aqui. Porque o proprietário dessa área, ele tem gado, e ele aceitou fazer a casinha, mas não queria que tivesse muita gente. Embora ele já fez um documento para nós de 30 mil metros em torno da casinha, no espólio dele, que a gente é dono da área. O que você espera de quem venha se hospedar aqui na Casa de Pedra? A gente espera que a pessoa que vem aqui curta a natureza, curta esse espaço, esse silêncio, e respeite a propriedade. Se ela está fechada, que ele mantenha ela fechada. Valor sentimental, professor? Isso não tem preço mesmo para racha. Isso aqui, se a minha família não interessar, alguém vai interessar por isso aí. Eu não tenho preço para vender, sem chance de fazer negócio comigo aqui nas casinhas.
Essa imagem é de São Tiago de Compostela, foi trazida pela Cristine, de Joinville, dada de presente aqui para o professor Hamilton e para a Meire. E aí foi reservado um lugar aqui, sobre a porta de entrada da Casa de Pedra, como um sinal de proteção, né, e bênção desse santo aí que dá nome ao caminho sagrado lá na Europa. Antes de ir embora, nós deixamos uma mensagem no livro de visitantes. Conhecer a Casa de Pedra foi uma experiência incrível, uma aventura inesquecível. Sentir a história viva do caminho dos Ambrósios, a energia deste lugar e o aconchego deste refúgio quase sagrado é algo para a vida toda. Obrigado, professor Hamilton Claudino e Meire Maoski, pela parceria no caminho e pela acolhida. Esperamos voltar.